Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o diretor-presidente da Comatra, Werner Wibbusch, popular FIF. Bom dia, Werner, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, e bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma alegria novamente poder estar aqui no estúdio da Tirol para levar ao conhecimento dos nossos associados e ao público em geral algumas informações sobre a Comatra, Cooperativa de Manutenção e Transporte. Ela que tem 26 anos de existência e atualmente em sede própria ela está localizada na Via Láctea, entre os trevos da Major Bandeira e entre o trevo da Lactalis. Então é uma alegria para nós novamente poder estar com vocês e transmitindo algumas informações sobre a cooperativa. A Comatra, na verdade, surge dentro da nossa terra aqui do cooperativismo, né, Werner? Seguindo essa questão da união de esforços por um bem comum, também a Comatra segue esse mesmo caminho, né? A Comatra, na verdade, ela surgiu dentro da cooperativa Languiru. No momento em que a Languiru decidiu terceirizar o transporte, ela fundou a Comatra, que basicamente até hoje continua com os mesmos princípios de transportar os produtos da Languiru. Então, na verdade, surgiu com a questão da terceirização da cooperativa do transporte, que foi num período em que praticamente muitas empresas terceirizaram, né, que tinham transporte próprio e acabaram, então, terceirizando, e aí surge, então, a Comatra para conseguir fazer esse trabalho, mas à parte, no caso, né? Exato, isso ela continua até fazendo até hoje, e inclusive a Languiru, a cooperativa Languiru, ela é o nosso maior cliente, embora que a Comatra, com o passar do tempo, ela foi adquirindo outros clientes, outros parceiros, e hoje transportamos para inúmeras empresas, Sertel, Lactalis, e Compassul, enfim, abrimos o leque para muitas empresas. Certo. E agora, então, em março, foi isso, né? Foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária e Ordinária, na verdade, tendo também aí a questão da divulgação e até algumas alterações também já no Estatuto, né? Exato. Como nós somos associados ao SERCS, ela fez uma revisão dos estatutos da Comatra, até pelo fato de ela ter 26 anos de existência, ela foi fazer uma revisão dos estatutos. E para nossa surpresa, pelo tempo de existência da Comatra, o estatuto foi muito bem elaborado na época. Então tivemos algumas pequenas alterações, mas nada de muito grave. Pequenos ajustes necessários à realidade de hoje. E apesar aí do nós estarmos vivendo, de certa forma, um cenário econômico ainda numa recessão, a gente percebe sinais de melhoria já, mas os números da Comatra no ano passado, digamos assim, estão um pouquinho distantes, na verdade, de uma realidade, né? Foram bons os números. Não diferentemente de qualquer empresa, a gente sempre projeta o ano seguinte. E o nosso objetivo foi, no último ano, de crescer em torno de 8%. E, para nossa surpresa, a Comatra, em termos de faturamento, ela cresceu 14%. Isso se deve muito em virtude das empresas parceiras para quem a gente trabalha, que elas foram realmente bastante audaciosas, foram bastante criativas, e com isso, consequentemente também, a Comatra teve um incremento no seu faturamento. Embora que as sobras à disposição da Assembleia foram menores. O lucro, na verdade, ele decresceu, não foi dentro dos mesmos índices do aumento do faturamento. Isso comprova de que hoje em dia você cada vez tem que trabalhar mais e ganhar menos. Você tem que ser muito inovador. Então não é diferente de qualquer outra empresa. Você tem que trabalhar mais e ganhar menos. Essa que, infelizmente, é a nossa realidade. Em virtude do momento crítico da política conturbada que nós vivemos nos últimos anos no nosso país. Uma crise realmente de política, crise econômica, crise de ética e valores, enfim, se perdeu o respeito. Isso não é apenas no país, inclusive isso se destaca em todas as esferas. Virou um ciclo vicioso em todas as esferas políticas do nosso país. Às vezes até a gente se desespera, de certa forma, assim, aonde vai terminar tudo isso, né? Mas é preocupante, sim, sem dúvida. Preocupa bastante.
E a Comatra hoje conta com quantos associados, Werner? A Comatra hoje tem em torno de 530 associados, mas ativos são em torno de 200. Muitos associados já em decorrência da idade pararam de transportar, outros, infelizmente, desistiram da atividade, porque é uma atividade que está sendo bastante penalizada nos últimos tempos, em virtude dos constantes aumentos de combustível. E esse aumento de combustível, ele não é repassado pelas empresas. Então, o combustível aumenta e o frete não aumenta. Pneu aumenta, pedágio aumenta, enfim. O transporte foi muito penalizado nos últimos tempos. Então, muitos desistiram da atividade. Enfim, nós temos 200 associados, em torno de 200 associados ativos. Porque muitos talvez fazem o cálculo, daqui a pouquinho eu estou pagando para trabalhar, então melhor ficar em casa mesmo, né? Porque não vou estar gerando uma despesa, pelo menos para mim. E isso é verdade, a gente percebe que o valor, digamos, do frete, eu vejo às vezes com outros transportadores, ele se manteve nos últimos anos, só que os insumos todos subiram, né? O combustível subiu inúmeras vezes e os pneus, então, na verdade, não acompanhou esse cálculo, né, que deveria ser feito. As empresas elas não conseguem repassar esse aumento, porque senão o produto final também encarece e aí começa a criar outros problemas. Então, infelizmente, o transporte é uma área assim, muito penalizada. Penalizada no momento. Agora, para essa eleição, então, tinha uma chapa inscrita. Na verdade, não tivemos eleição do Conselho Executivo, e sim apenas o Conselho Fiscal. Fiscal que se renovou, então, em 2/3. Exato, né, é o que lei. Consta no Estatuto, e anualmente o Conselho Fiscal, ele em 2/3 ele é renovado. E isso, então, teve eleição apenas, então, com uma chapa inscrita nesse caso, né? Sim, a diretoria executiva, ela tem eleição a cada 4 anos, e na verdade foi no ano passado que a gente novamente colocou seu nome à disposição, e para nossa felicidade, então a gente estava à frente da Comatra por mais 3 anos, digamos assim. Esse é o nosso 3º mandato já, e para nossa alegria a gente está conseguindo conduzir bem os trabalhos da Comatra. E fundamental para tudo isto, Fabiano, eu vejo assim o seguinte, que em primeiro lugar você tem que ter diálogo e respeito. Diálogo e respeito entre a direção, diálogo e respeito para com os colaboradores e diálogo e respeito com o associado. Isso é fundamental, disso a gente não abre mão, e eu vejo que esse é o sucesso da nossa cooperativa. Muito bem. E a Comatra, então, até agora, neste ano, a gente percebe outras cooperativas também fazendo uma distribuição de sobra entre os associados, né? E a Comatra tem aí dentro do seu histórico a distribuição de 90% de suas sobras entre os associados. Isso sempre é colocado à disposição da Assembleia, e inclusive foi a sugestão da diretoria de distribuir 90% das sobras, justamente em virtude daquilo que a gente vinha falando há pouco. Os transportadores, os associados, estão passando por uma crise bastante complicada. Então, achamos justo que 90% das sobras, que na verdade foi gerado por eles, essas sobras, que isso de novo retornaria em espécie, em dinheiro, para o associado. E os outros 10%, sim, esses ficariam então para a Comatra. Tá certo, então. Comatra, então, que é a cooperativa de transporte, já tem quantos anos de atuação? 26 anos de atuação. 26 anos, bastante tempo já, seguindo a tradição cooperativa aqui da nossa região, e principalmente Teutônia. É uma, digamos, uma cooperativa que deu certo, né? Está trabalhando, atravessando esse momento difícil também, né? Mas aguardamos aí que possa continuar trabalhando com afinco e com êxito, aguardando um pouco passar esse momento turbulento, assim como muitos empresários aguardam, né? E que possamos ter aí, quem sabe, nos próximos anos, um cenário já um pouco melhor, né? Tanto na questão política, como a gente falava, o Werner, que todo mundo sabe, aí já foi vereador aqui em Teutônia, né? Participou sempre ativamente, e a gente às vezes fica entristecido com as notícias que a gente vem recebendo, né? Então acredito que também é o momento de se aquietar um pouco e tentar resgatar aquele lado bom da política, né? Não adianta a gente sonhar alto demais, a gente sempre tem que ficar com os pés no chão, olhar para frente, e eu vejo assim que
curto espaço de tempo, o cenário político brasileiro, ele ainda vai levar um bom tempo até que as coisas voltem a se engrenar. A gente sabe que esse ano nós temos uma eleição presidencial pela frente, não se sabe quem vai ser o nosso futuro presidente, e com certeza, até que ele tomar as atitudes, até que a coisa comece a andar de forma diferente, isso você sabe, Fabiano e ouvintes, isso leva bastante tempo. Mas acreditamos que realmente o povo brasileiro acordou com esses problemas todos que estão sendo divulgados e que na próxima eleição votem uma vez de forma consciente. Muitos até me dizem que não vou mais votar em ninguém. Acho que o povo está errado. Nós temos que votar em pessoas que realmente nos depositam uma confiança e nas quais a gente espera que a situação possa melhorar. Esse sentimento ele é mais de revolta, porque você confia através do voto em alguém, aí acaba às vezes essa confiança sendo quebrada. E aí fica aquela revolta de dizer, bom, não vou mais votar em ninguém. Eu entendo, né? Mas realmente não é assim, porque aquilo que a maioria escolher vai passar a valer, né? Então, tente fazer parte disso também, né? Então, apostando em alguém, tentando analisar bastante o passado da pessoa já, porque ele diz muito sobre quem é a pessoa, né, Werner? Não adianta. Vai fazer lá uma busca, tenta achar todos os pontos prós e contras e escolhe a melhor opção, né? Uma coisa é certa, é que o país não vai parar, né? As coisas vão continuar, mas realmente é o momento onde que nós podemos mudar o rumo do nosso país. Esquecer um pouco essa história, essa trajetória negativa que nós vivemos nos últimos anos, porque o nosso país é um país riquíssimo. Nós somos autossuficientes em praticamente tudo, temos liberdade de fazer e andar onde é que nós queremos, e infelizmente ele foi avacalhado, digamos assim, esse é o termo, pela esfera política nacional. A gente às vezes sonhava em ver a justiça trabalhando, parecia que a justiça era cega em alguns fatos, né? E agora, como a gente vê a justiça trabalhando muito, tanto que a gente diariamente é bombardeado com notícias de pessoas sendo presas em todo o cenário nacional que a gente vive, aí começam a criticar a justiça. Mas eu fico feliz por vê-la trabalhando. Pelo menos, minha posição é essa. Estão trabalhando, eu estou vendo que não estão cegos. Então, vamos deixar trabalhar também. E temos que acreditar, né? Que é para todos. Da mesma forma, eu acredito e parabenizo a nossa justiça. Ela está trabalhando, está atuando, estão tomando atitudes, o que não se via no passado. Então, isso que é importante para o nosso cenário aí. Tá certo. Werner Vibus, ele que é diretor-presidente da Comatra, aqui de Teutônia. Mais alguma informação? Fique à vontade. Não, eu quero apenas agradecer as empresas parceiras da Comatra, aquelas que depositam total confiança em nós, aquelas que buscam a Comatra para solucionar os seus problemas de transporte, agradecer a direção, aos colaboradores da nossa cooperativa e dizer que a gente sempre está de portas abertas. É o que a gente costuma dizer também nas assembleias. Qualquer problema, qualquer dúvida, venha conversar conosco. Não adianta ficar, muitas vezes, falando mal de uma entidade na qual você é sócia, se você nem sequer veio e sentou com nós. Nós somos, assim, muito abertos a todo e qualquer momento para auxiliar. Não estamos aí apenas para cobrar, mas sim, a nossa função é auxiliar. Nós temos essa dupla responsabilidade. Nós temos que pensar na Comatra como si, na viabilidade do negócio, mas ao mesmo tempo, como presidente, eu também preciso me preocupar com a viabilidade do nosso associado. Então, estamos de portas abertas e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com vocês aqui da Rádio Tirol. Obrigado, Fabiano, e um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Werner. Sinta-se sempre convidado em usar o espaço aqui da Rádio Tirol. Tive o prazer, então, de conversar com o diretor-presidente da Comatra, a Cooperativa de Manutenção e Transportes Teutônia Limitada, que, então, anunciou aí um faturamento que cresceu 14% no último exercício, né? Com muita alegria a gente traz essas informações positivas aqui no Primeiro Jornal.